na época de Natal, as pessoas estão acendendo aí suas árvores, preparando aí o Chester, enfim, vivendo esse chamado clima natalino, e nós precisamos pensar sobre isso. E você pode dizer assim, pastor, mas todo ano a mesma coisa? Sim, é bom, a repetição não é ruim. Paulo diz, não me desgosta de dizer as mesmas coisas. Então eu vou propor uma série chamada Deus Encarnado. Antes de falar o conteúdo mesmo da mensagem, eu quero fazer uma breve introdução a um tema que eu acho que sempre é bom, oportuno, e é um motivo até de embate no chamado seio evangélico. Eu mesmo já conheci alguns pastores que têm posição diversa ou divergente da minha sobre esse assunto, que é essa questão da celebração do Natal, se nós temos ou não temos que comemorar, que celebrar. Tá bom? Então eu vou pensar sobre isso introdutoriamente, depois eu vou transitar para o conteúdo da série O Deus Encarnado. Eu estou fazendo essa questão, que eu já inclusive recebi esse ano algumas perguntas, algumas pessoas ligaram para mim, enfim, há uma discussão sobre a legitimidade, se é possível o crente celebrar o Natal ou não. Eu acho que é necessário a gente pelo menos firmar alguma posição. Então, eu ainda estou na introdução, depois eu vou passar para o conteúdo. Devemos ou não celebrar o Natal? Por que celebrar o Natal? Por que a igreja cristã celebra o Natal? Por que deve celebrar o Natal ou não? Surgem duas posições divergentes sobre essa temática. Duas vertentes do cristianismo se separam, se bifurcam em frente a esse assunto da legitimidade da celebração natalina. Os que dizem não, eles têm seus argumentos, os que dizem sim também têm. Os que dizem não, eu sintetizei aqui a defesa dos que dizem que não devemos celebrar o Natal. Algumas igrejas não celebram o Natal, passam o mês de dezembro normal, não tem coral, não tem árvore, não tem nada, não tem presente, não tem amigo secreto, não tem nada, zerinho, nada. Passa-se como se fosse um dia comum. E eles argumentam dizendo basicamente, primeira coisa, dizendo o seguinte: os que condenam, eles dizem que a Bíblia não ordena o culto ao Natal. Não há uma ordem direta para que devemos celebrar, chamado o princípio, principalmente algumas igrejas chamadas reformadas, que seguem diretamente o princípio regulador do culto, dizem não há ordem direta expressa nas Escrituras para celebrarmos o Natal, portanto não devemos celebrar. Ainda nessa linha de pensamento, os que condenam, outro argumento é que eles advogam que o Natal tem uma origem, na verdade, em uma celebração chamada pagã. Elas têm origem paganizada, ou até mesmo católica romana, que, na verdade, o que está por trás disso foi uma festa ao chamado Deus Sol Invictus. Lá naquela Roma, lá se celebrava o culto ao Sol Invictus, um tempo de orgia, de saturnália, de celebração, de imoralidade, e um processo de cristianização do cristianismo, uma sincretização, absorveu alguns valores, transferiu a data dessa celebração do Deus Invicto, que era 25 de dezembro, para o Cristo, né? Disseram que Cristo é o Sol e tal, e aí fizeram aquilo que chama-se o sincretismo religioso, se absorveu, se cristianizou o que era pagão, portanto, isso não é legítimo, isso não deveria ser rejeitado pelo cristão. Terceira razão que as pessoas dizem que não devemos celebrar o Natal é por ordem mercadológica. O Natal se tornou uma festa que não tem nada a ver com a ideia de celebração natalina. Natal é berço, é manjedoura, é simplicidade, é humildade, mas o que se vê hoje é comida, bebida, gastância, consumismo, totalmente alheio, totalmente deturpado o espírito do Natal. Então essas pessoas dizem, de forma nenhuma devemos celebrar o Natal, porque
a celebração que hoje se faz sobre essa festa não diz respeito ao que é, na verdade, o espírito do Natal. O Natal não é isso, que comida, bebida, enfim, toda essa coisa toda que se gira em torno do Natal. Então, eis aí os argumentos, eu sintetizei aqui, dos que dizem não devemos celebrar o Natal, e eles dão essa razão para isso. E aos que dizem não, sim, devemos celebrar o Natal. Os que dizem que não, o Natal não pode passar de uma forma desapercebida. E eles também têm os seus argumentos. Vejamos o que eles dizem. Primeiro, reconhecem a origem pagã, é inegável. Se uma coisa é certa, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não nasceu, isso é certo. Não tem nenhuma possibilidade que de fato Jesus nascera no dia 25 de dezembro. Realmente essa data foi uma ideia paganizada e tal. Então não há, eles reconhecem, se dobra ao fato de que realmente Jesus não tinha possibilidade nenhuma de ter nascido em 25 de dezembro. Eles também acreditam, os que defendem, que esta realidade já está direcionada, ou seja, vai fazer o quê? Vai lutar contra uma realidade que já está absolutamente estabelecida. Por exemplo, Saturday foi dado ao sábado, é dia de Saturno. Agora, você vai brigar com isso? Eu não aceito o sábado, né? Porque foi em homenagem ao deus Saturno. É enlouquecido, né? Ninguém vai ficar endoidando, dizendo que não vai aceitar, não vou chamar o sábado de Saturno. Essa confusão toda. Então, há nomes como Júlio, Agosto, foram dados a imperadores. São questões culturais que se estabeleceu e que é a vida, né? Não se pode mais lutar contra isso. Isso já está aculturado, está estabelecido dentro da cultura. Afirmam que não há uma ordem específica, como aqueles que dizem que não, mas também não há uma ordem contrária. Ou seja, se a Bíblia não diz que devemos celebrar o Natal, a Bíblia diz que não devemos celebrar. Então, há um silêncio sobre isso. Eu tenho aqui a palavra de John MacArthur, pastor da igreja da Grace, e ele coloca assim, sobre a oposição dele. As Escrituras não ordenam especificamente que os crentes celebram o Natal, porque a Bíblia não prescreve nenhum dia sagrado. Segundo Romanos 14, Deus fez todos os dias iguais, não há diferença entre dia e dia. Nós cremos que celebrar o Natal não é uma questão de certo ou errado, visto que Romanos 14, 5 a 6 nos dá e nos confere uma liberdade para nós decidirmos sobre isso. Um faz diferença entre dia a dia, outro julga todos os dias iguais. Então, MacArthur encerra o argumento dele dizendo assim: de acordo com esses versos de Romano, um cristão pode legitimamente separar qualquer dia, incluindo o Natal, como um dia para o Senhor. Cremos que o Natal proporciona aos crentes uma grande oportunidade para exaltar Jesus Cristo. Ainda nessa mesma ideia, Max Drexel, um outro pastor, ele também apresenta uma defesa que devemos celebrar o Natal, e ele diz mais ou menos assim: alguns elementos culturais podem ser recebidos e usados, como TV. Outros elementos culturais devem ser reprovados e rejeitados, como pornografia, como a gente viu aqui. Mas outros elementos culturais podem ser redimidos e resgatados. Ora, se o Natal tem toda essa questão que for apresentada, origem pagã, questão consumista, mercadológica, nós, como os cristãos, podemos legitimamente resgatá-lo e redimi-lo dessa condição. Podemos e devemos legitimamente resgatar. Charles Spurgeon, nesse mesmo espírito, defendendo bravamente numa série sobre sermões natalinos, ele coloca assim: posto que é legítimo e digno de elogio meditar na encarnação do Senhor em qualquer dia do ano. Qualquer dia do ano. Ou seja, quem é que vai dizer, quem é uma pessoa que pode se atrever a dizer não é legítimo meditar sobre a encarnação de Jesus em qualquer dia do ano? Quem é o insano que pode se levantar e dizer a igreja não deve meditar sobre a encarnação de Jesus na história dela, no dia a dia? Visto que é legítimo meditarmos em qualquer dia do ano, afirma Spurgeon, não está no poder das superstições de outros homens converter tal meditação imprópria no dia de hoje. Ou seja, se nós podemos meditar na encarnação de Jesus em qualquer dia do ano, então nós não vamos ficar inibidos, encabulados de refletirmos sobre a encarnação de Deus
nos dias de hoje, ou seja, no mês de dezembro, especialmente dia 25. Então, sem importar a data, damos graças a Deus pelo seu Filho amado. Encerra Spurgeon. Para encerrar a citação, eu estou me ancorando aqui em Spurgeon, Drexel, MacArthur, tinha que terminar com Piper. Realmente vale o risco, diz Piper, mesmo que a data 25 de dezembro tenha sido escolhida por causa de uma proximidade de algum festival pagão, vamos apenas tomá-la, santificá-la e fazer o melhor com ela, porque Cristo é digno de ser celebrado em seu nascimento. Perfeito. Então, mesmo que tenha todo esse aspecto pagão em torno de 25 de dezembro, vamos pegá-la, resgatá-la, celebrá-la, exaltar o fato de que Deus se fez carne. Então, amados, eu estou desse outro lado, é legítimo sim, devemos celebrar. Eu gosto do espírito natalino, obviamente tirando todo esse excesso consumista, toda essa coisa mercadológica que se agregou, que distorce o espírito natal. É válido sim que nós possamos meditar no Natal. Eu queria propor aqui 3 ideias, 3 propostas para o Natal. O Natal também pode ser um tempo de adoração reverente. Sim, por que não? Todos os dias devemos adorar o Senhor. Por que nós não podemos adorar? Eu acho válido a celebração do Natal. Os pastores celebraram, os anjos celebraram, Maria cantou o Magnificat dela, houve cântico, houve coro. Então, a celebração é lógica, estar dentro do espírito natalino, a ideia de celebrar, de exaltar, de adorar o Senhor. Outro ainda propósito as pessoas tendem a ser mais abertas ao Evangelho durante a questão do natalino. É lógico, a gente não pode dar murro em ponta de faca. As pessoas, quer queira ou quer não, se voltam mais a essa questão. Por que a igreja, então, sabiamente não atenta a essa sensibilidade, mesmo que entendamos ser passageira, e aproveitamos essa abertura, essa predisposição da alma, do ímpio, do descrente, para que nós possamos falar da graça salvadora que veio através de Jesus Cristo. O Natal é principalmente sobre o Messias prometido, que veio salvar o pecador. Então, por que nós não aproveitamos esse ensejo, essa estratégia, essa situação em que as pessoas voltam-se a pensar sobre Cristo, ou pelo menos sobre o Natal, e nós apresentamos a pessoa de Jesus. E, por fim, a temporada do Natal nos lembra das grandes verdades da encarnação. Acho que foi uma carta, disse que conhecia um vizinho dele que não celebrava o Natal do filho dele. Natal não, nascimento. Por quê? Porque ele dizia, queria ensinar ao seu filho que todos os dias tinha que ser especial. Todos os dias é especial, filho. Então, se não viva a sua ideia, sua vida achando que existe um dia especial. Viva a sua ideia achando que todo dia é um dia especial. Aí, então, o MacArthur diz, né, se todo dia é especial, então não há dia especial. Não há nada de especial, então sua vida não é especial. Então, se a gente banaliza todos os dias, ou iguala todos os dias, a gente acaba achando que não há importância de nenhum momento da nossa vida. Mas a vinda do Filho de Deus é um momento especial. A entrada, o chegar do Filho de Deus na história humana, nós não possamos fechar os olhos e achar que isso foi algo banal. É especial. Assim como a morte dele, que obviamente é bem explicitamente ordenada a se celebrar, fazer isso em memória de mim, é um ponto marcante a morte dele. Nós não devemos subestimar que a sua encarnação, a sua chegada ao mundo, também não deve ser marcado pontualmente, celebrado, memorizado, repetido em nossa vida. Então eu fiz aqui uma breve síntese das posições e, obviamente, advoguei de que devemos celebrar o Natal. Essa é minha posição. Agora vou ao conteúdo realmente doutrinário, teológico da mensagem nessa noite. Eu queria apresentar essa mensagem, tirei algumas ideias de um site chamado Voltemos ao Evangelho e fiz algumas adaptações para expor essa série. Então, 4 verdades eu vou apresentar durante esses 3 cultos que se seguirão. Quais sejam? 4 verdades
absolutamente imprescindíveis e necessárias para a igreja compreender. Primeira é essa: Jesus Cristo é plena e completamente divino. Essa vai ser o conteúdo da mensagem hoje. Jesus Cristo é plena e completamente divino. Domingo que vem, a gente vai pensar sobre essa segunda pergunta. Marciano bem acelerou aí. Jesus é plena e completamente o quê? Humano. Então, Jesus é divino, mas Jesus é humano. E depois, nós iremos fechar com uma mensagem que vai amarrar o ponto 3 e 4. Ele é, embora divino humano, ele possui, essas suas naturezas são distintas. Nele não há mistura, não há confusão, é distinto. E também unido. Então, é o mistério da encarnação. Uma pessoa, duas naturezas. Uma pessoa, Jesus é uma pessoa, uma personalidade, mas compõe-se o ser dele de duas naturezas distintas, mas unidas. Isso aqui é a teologia mais elementar daquilo que a igreja confessa. Jesus Cristo é Deus, é homem, duas naturezas num só Redentor. Então eu vou apresentar hoje o primeiro elemento da mensagem, que é Jesus Cristo é plenamente e completamente divino. O que é que eu vou fazer? Vamos ver aqui como é que eu vou caminhar. Eu vou apresentar uma rápida, mas uma síntese dessa defesa da percepção de Jesus Cristo sobre ele ser Deus, e vou encerrar, obviamente, algumas aplicações para o coração de vocês. Então vamos lá. Jesus Cristo é plena e completamente divino. Ou seja, Jesus é Deus. Essa é a afirmação que eu vou aqui defender. Jesus é Deus. Sim, Deus. Completamente Deus. Plenamente Deus. Ele é Deus. Isso é um ensinamento, amados, que nós vemos de uma forma bem clara nas Escrituras, em especial, claro, à luz do Novo Testamento. Quando nós nos deparamos com o Novo Testamento e a revelação, o ápice da revelação de Jesus Cristo nas páginas do Novo Testamento, essa verdade vem à luz, submerge ou emerge de uma forma muito clara. Então, será que as Escrituras afirmam realmente que Jesus Cristo é Deus, completamente e plenamente Deus? Será que as Escrituras, os apóstolos, que eram, por sinal, judeus monoteístas, que não criam em politeísmo, em dois deuses, desde o berço, desde o seu nascedouro, era inculcado, Deuteronômio capítulo 6, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então o judeu nascia com isso, mamava essa teologia desde ser mais de criança. Ele já entendia que só havia um Deus, o Jeová, o único Senhor. E de repente esses judeus monoteístas que criam na existência de um único Deus, será se expressaram, será se apresentaram a existência de que o Filho de Deus, que Jesus Cristo, é Deus. É Deus. E sem dúvida nenhuma, amados, nas páginas do Novo Testamento nós vemos vários e vários textos que os apóstolos, em consonância, advogam, afirmam categoricamente a divindade do Filho. No Evangelho de João, o prólogo dele já nos deixa assim: no princípio era o Verbo estava e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus, uma afirmação direta, explícita da divindade. O verbo ali, obviamente, o Logos é Jesus. Jesus era Deus. E ele, mais na frente, João diz: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. O próprio João, pouco mais na frente, em João 1,18, no mesmo capítulo, diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é que revelou. Então, João, o apóstolo João, inclusive esse é um dos propósitos do Evangelho de João, é advogar a divindade de Cristo.
Todo o Evangelho de João tem como um propósito, não o propósito, mas um propósito, mostrar que Jesus não era apenas um ser humano comum qualquer. Há expressões e frases claramente aplicadas à divindade de Cristo. Mas Paulo também em Filipenses, o irmão aqui já colocou o texto no Data Show, tendes por vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque Cristo subsistindo em forma de Deus. Paulo diz, ele subsistia, ele existia em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, ante a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então Paulo também mostra claramente que Jesus Cristo era Deus em forma de carne. Não somente Paulo, mas o escritor de Hebreus, no mesmo espírito, também faz essa mesma expressão, defesa. Ele é o esplendor da glória, a expressão exata, a xerox, a cópia, a perfeita imagem de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então eu fiz esse preâmbulo aqui de uma defesa de alguns apóstolos, pensando alguns versículos para mostrar que esse ensinamento não é um ensinamento estranho, que a igreja, a história da igreja, principalmente nos seus concílios, foi percebendo isso e foi organizando e sistematizando esse pensamento. Esse homem que encarnado, esse filho de Maria, ele possui plenamente, completamente a divindade. Agora, amados, há uma crítica, principalmente por parte da teologia liberal, de outros teólogos, sobre essa questão da temática da divindade de Cristo. Inclusive eu li um site espírita, fazendo uma pesquisa, por exemplo, os espíritas não dizem que Jesus Cristo é Deus, eles dizem que é um iluminado, um guru, um mestre da moral, um homem íntegro, um bom homem, que é um exemplo, um mártir que morreu pela causa, mas de forma nenhuma eles afirmam a divindade de Cristo. Em comum a eles estão os muçulmanos, que dizem que Jesus é um profeta, os testemunhas de Jeová, que advogam, que são os herdeiros do arianismo, que dizem que Jesus Cristo é um Deus apequenado, um Deus com letra minúscula, inclusive na Bíblia deles tem assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, em letrazinha minúscula, um Deus de segunda categoria, é um Deus que foi criado, porque tem o Jeová, e Jeová criou esse Deus apequenado, de segunda categoria. Essa conclusão do testemunho de Jeová provoca uma confusão, porque aí se ensina o politeísmo, tem dois deuses, um maior e um menor. Então, amados, os que dizem, os que são contra a ideia da divindade de Cristo, de que Jesus Cristo de fato é Deus plenamente e completamente, eles dizem a seguinte coisa: isso não foi uma percepção de Jesus. Eu lendo os sites espíritas, percebendo a visão de alguns teólogos, ele diz, não, isso foi uma leitura da igreja. Presta atenção. Eles dizem que Jesus jamais afirmou ser Deus. Não, Jesus não tinha essa ideia, Jesus nunca disse, olhe para mim, eu sou Deus. O que aconteceu foi que as pessoas divinizaram. As pessoas pegaram Jesus e colocaram ele como Deus, elevaram a esse patamar, algo que ele nunca quis, nunca advogou e nunca se pretendeu a dizer que era Deus. Isso foi uma imposição de uma teologia, os testemunhos de Jeová dizem isso aí foi uma questão pagã do catolicismo romano, os espíritas dizem o mesmo jeito, isso foi paganização, Jesus jamais, em nenhum momento, em um lugar, quis passar essa ideia de que era Deus. Isso foi a igreja que, paganizada, interpretou e mal interpretou as palavras do Evangelho, as palavras de Jesus, portanto isso não é correto. Isso foi uma coisa terrível. E aí, amados, eu queria me pretender a exatamente pensar sobre isso. A questão da defesa da divindade de Cristo é uma coisa muito longa, muito lastra, eu não quero aqui, numa mensagem, tentar abarcar tudo isso. Então, eu pretendo,
aqui fazer uma síntese, e eu quero que você aprenda, entenda e compreenda essa verdade. A minha questão será essa: será que Jesus tinha de fato consciência de que ele era Deus? Ou estarão certos os espíritas, os unitarianos, os testemunhos de Jeová, de que isso foi uma questão da igreja ver Jesus dessa maneira, algo que ele não pretendeu ser visto assim? Ou seja, a questão é essa: o que Jesus pensava acerca de si mesmo? Ele tinha autoconsciência de que era Deus? Ou não? Pastor Almir, uma certa aula, ele discutiu: quando foi que Jesus se atomou da divindade? Obviamente, quando ele era recém-nascido, ele já sabia que ela era Deus ou não? Estava mamando nos seios de Maria, ele já sabia que era Deus? A gente sabe que em determinado momento essa autoconsciência veio. A questão é, quando veio, a gente não sabe muito bem. Mas a questão que eu quero aqui discorrer é: ele, o Filho de Deus, de fato tinha essa consciência, esse entendimento sobre si de que ele era Deus? Ou isso foi um entendimento das pessoas sobre ele, coisa que ele não queria que as pessoas assim pensassem? Ele, de fato, reivindicou ser Deus? Os teólogos liberais disseram assim: nunca, jamais Jesus fez isso. De fato, toda a vida de Jesus girava em torno do Pai, nunca de si mesmo. Somos chamados a crer como Jesus, não crer em Jesus, diziam os teólogos liberais. De fato, nunca Jesus fez essa reivindicação e chamou e reclamou para si a divindade. Ele sempre chamava a atenção do Pai, o foco era o Pai, ele não. Foi a igreja que deturpou as palavras de Jesus. E que, na verdade, a igreja e seus seguidores o divinizaram. Será que isso é verdade? Será que Jesus tinha autoconsciência? Eu quero apresentar aqui rapidamente 4 argumentos. Vocês estão notando que a minha mensagem não é expositiva, né? É teológica, é doutrinária. Não estou fazendo uma exposição de um texto. Mas agora eu vou usar as escrituras para a gente poder referendar aqui se Jesus tinha autoconsciência de que era Deus ou não. Jesus tinha? Minha questão é essa. Jesus tinha? Calma, pode voltar. Então, eu digo que sim. Sim, Jesus tinha autoconsciência. Ele sabia que ele era Deus e ele não deixou isso desapercebido. Ele não foi uma questão que a igreja mal interpretou as palavras de Jesus. O próprio Jesus tinha consciência de que era o Filho de Deus e deixou isso claro, implícito ou explícito na sua maneira de lidar, de ensinar e de se relacionar. Então, quais são as evidências, essa é a pergunta que eu vou fazer, que apontam que Jesus tinha uma autoconsciência de Deus? Ou seja, quais são as evidências que a gente poderia apresentar que Jesus de fato sabia que era Deus? Então vamos apresentar aqui 4 evidências. Primeiro, essa aí, vamos lá, Marciano. Jesus perdoou pecados. Vamos para Marcos 2. Abra comigo Marcos capítulo 2. Diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão o quê? Então olhe para mim. Quem é que perdoa pecado? Quem é que perdoa pecado? Deus. Eu disse: não, pastor, eu perdoo o pecado também. Marciano fizer uma besteira comigo, né, Marciano? Se Marciano pisar no meu pé, eu vou perdoar. 70 vezes 7. Então, olha, Mário, claro que a gente perdoa pecado. A Bíblia diz que nós devemos perdoar os que nos ofendem. Isso é, né? A oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja, perdoai as nossas, assim como nós temos perdoado os que nos têm ofendido. Jesus ensinou em Mateus 18 que se alguém nos ferir
e nos ferir, nos pecar contra ti, a gente deve perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7. Irmãos, então devemos perdoar. Mas observa aqui que Jesus não estava perdoando um pecado que foi feito pessoalmente a ele. Claro que foi feito. Por que foi feito? Porque ele todo pecado é uma ofensa contra Deus. Mas eu não estou falando aqui de uma atitude direta, pessoal. Não houve uma atitude desse paralítico pessoalmente direcionado. Né? Alguém podia dizer, não, Jesus está perdoando o pecado como eu perdoo os pecados. Não. Não é nesse sentido. Jesus estava perdoando o pecado porque ele tem a autoridade, ele tem a prerrogativa, ele é Deus. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. Então ninguém, não sei se você foi católico, né, querido? Acho que alguns aqui foram. Acho que alguns foram. Eu tenho certeza que muitos foram, né? Fizeram catecismo, né? E depois do catecismo tem um processo chamado confissão de pecado. E tinha um confessionário, né, na igreja lá. E você chegava lá e começava a confessar os seus pecados. E o padre lhe perdoava. Ego te absorvo, ele dizia em latim para você. Ego é do grego eu. No latim, eu te absolvo. Porque é dito no catolicismo romano que o padre tem a prerrogativa de ser um vigário de Deus. Que reclama para si essa posição de perdoar pecado. Mas essa prerrogativa é divina, isso é uma blasfêmia. É uma blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. Quem é como tu que perdoas os nossos pecados, disse o salmista. Isso é uma prerrogativa de Deus, só Deus perdoa os pecados. Então nenhum ser humano tem essa ideia, eu não posso perdoar pecado de ninguém aqui, mano. Não sou sacerdote, não sou Deus. Não tenho assim, eu vou confessar o meu pecado ao pastor, para ele me perdoar. Não, é claro que existe um aspecto pastoral, emocional, de orientação, quando alguém vem ao meu gabinete e compartilha algum pecado, alguma queda. Eu espero que ele não venha achando que eu vou perdoar o pecado dele. Eu acho que ele vem porque é bíblico confessar os pecados uns aos outros. É claro, existe um elemento pastoral. O irmão aqui já advogou, né, que vai prestar conta. Existe um aspecto lícito, da qual a gente pode prestar conta a pessoas sábias, que podem orientar a nossa vida, mas não atrás do perdão de uma pessoa. Nenhum homem consegue perdoar pecado de ninguém. Isso é uma prerrogativa de Deus. E Jesus diz, eu te perdoo o teu pecado. A reação foi tão drástica que os judeus entenderam, caíram a ficha. A reação é, como é que você pode, você, ô Galileu, perdoar? Quem é você? Você pensa que é Deus? Os judeus entenderam bem. Entenderam? A reação quando Jesus fez isso, o contexto mostra que eles reagiram de uma forma muito veemente. E clara, a teologia dele estava certa. Só quem perdoa pecado é Deus. Como é que você está perdoando o pecado desse coxo? Você não é Deus. Jesus era Deus e sabia que era Deus e por isso perdoava os pecados das pessoas. Essa prerrogativa exclusiva, única, singular de Deus, Jesus compartilhou. Também, amados, temos que entender isso. Segunda, Jesus tinha um relacionamento único com Deus Pai. Então Jesus não somente tinha a autoridade de perdoar pecado, mas outra consciência de que Jesus entendia que era Deus, é que ele tinha um relacionamento único com o Pai. Vamos abrir agora em Lucas 2 e 49. Lucas 2 e 49. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 2 e 49. Diz assim a palavra. Todo mundo abriu? Amém? Ele lhes respondeu, Jesus, né? Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Quando Jesus era menino, e aqui o professor Almir, né, meu querido professor Diego, já podia atestar que aqui ele já tinha uma consciência da sua relação especial, com 12 anos.
Com 12 anos, ele já entendia que desfrutava uma relação única. Ela tinha uma consciência. Aqui nós sabemos desse episódio. Jesus foi como um bom judeu às festas lá de Jerusalém. Você sabe, teve aquele momento de inquietação, onde Maria e José perderam, né, o adolescente ficou meio perdido na percepção deles, e depois você sabe que eles foram atrás de Jesus, e quando voltaram lá para encontrar Jesus, encontraram ele lá no templo, em Jerusalém, e lá ele estava conversando com os doutores adolescentes, imite Jesus. Jesus gosta de igreja, né, de templo, de conversar com teologia. Onde é que Jesus estava? Seja um adolescente como Jesus. Onde é que Jesus estava? No templo, conversando o quê? Abobrinha? Bobagem? Está enchendo linguiça? O que é que esse adolescente de 12 anos estava conversando? Porque ele é Deus. Não, ele é um jovem ser humano, a gente vai defender isso, e é digno de ser imitado. Imite adolescente ele. Goste de teologia, converse com os mais velhos. Jesus estava conversando com quem sabe, com o doutor. Estava conversando bobagem, não. Estava discutindo e aprendendo, certamente discutindo e conversando um assunto extremamente importante. Muito bem, voltando aqui essa parte aqui para os adolescentes, volto para cá. Então os pais distraídos acharam Jesus lá no templo. E ele diz, por que vocês estão me procurando? Não sabias que me cumpri estar na casa do meu pai? É interessante a referência de Jesus a Deus como seu pai. Eu não vou entrar aqui, talvez um pouquinho, lá na terceira mensagem, essa questão do pai e filho. Essa relação filial, paternal que Jesus desfrutava com o seu pai. É uma declaração radical. É tanto que os pais dele ficaram assim. Pai? Nenhum judeu chama Deus de pai. É um negócio muito muito atrevimento. 12 anos, chamar Deus de pai, referir-se a Deus de uma forma muito intimista, Jesus já tinha consciência da sua relação. Ele sabia que possuía um relacionamento único. Ele possuía uma relação única que ele desfrutava e que nós aqui nenhum desfruta. Nenhum. Nós somos filhos, sim. Nós somos filhos adotivos. Ele é o monogamês, o unigênito, o único da espécie. Ele tem uma relação especial, singular. É o pai dele. Porque tem a mesma natureza. A gente podia dizer assim, o mesmo DNA. A mesma essência compartilhada. Meu pai. Uma afirmação semelhante feita por um indivíduo não tinha precedente em nenhuma literatura judaica. É tanto que os pais deles ficam estranhando. Pensando, o que ele quer dizer? Meu pai. Jesus ainda levou o tratamento especial a um patamar mais ainda ousado quando usou a expressão Abba, que significa painho, paizinho, de uma forma muito íntima. Então Jesus tinha um relacionamento único com Deus Pai. Então, estou respondendo a pergunta. Jesus tinha consciência de que ele era Deus, ele sabia que ele era Deus. Eu já coloquei duas questões, vamos para a terceira questão. Jesus se igualou ao Pai. Vamos comigo agora em João 5, 17 a 18. João 5, 17 a 18. João 5, 17 a 18. Diz assim. João 5, 17 a 18. O homem, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Fazendo-se igual. Jesus disse no versículo 17, eu não li. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho. Olha o que Jesus está colocando. Meu pai.
trabalha até agora e eu trabalho em pé de igualdade. Assim como meu pai trabalha, eu também trabalho da mesma maneira. Então, há aqui uma posição de igualdade. É tanto que essa afirmação, quando Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu também, os judeus entenderam o que Jesus estava querendo dizer. E Jesus não corrigiu, disse, ei, vocês estão pensando errado. Quando os judeus disseram assim, os judeus ainda queriam matá-lo, porque isso era uma blasfêmia. Um ser humano advogar tamanha prerrogativa, se fazer igual a Deus, isso é uma blasfêmia, que os judeus gostariam de jogar uma pedra e enchê-lo e apedrejá-lo. Então, o ódio, a iniciativa dos judeus em querer matar Jesus estava exatamente isso, porque antes ele violava o sábado, mas agora ele estava reclamando igualdade com o Pai. Igualdade do Pai. Então os judeus entenderam bem e Jesus não fez nenhuma correção, amados. Jesus disse, não, vocês estão entendendo errado. Eu não estou dizendo que eu sou igual ao Pai. A interpretação judaica foi chancelada por Jesus. Jesus não corrigiu. Não há nenhuma correção sobre isso. Em um texto de João, Jesus é bem claro. Eu e o Pai somos um. Novamente, depois que Jesus fez essa afirmação, os judeus pegam pedra para matá-lo. Em outro lugar, Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí os judeus pegam pedra para matá-lo, porque estava se fazendo igual a Deus. Então, amados, Jesus se igualou ao Pai, de fato tinha essa consciência igual com o Pai. Quarta e última, Jesus aceitou a adoração. Então, Jesus aceitou a adoração. Vamos abrir em João 20 e 28. Por favor, João 20 e 28. João 20 e 28. Vamos ler o 27, por favor. João 20 e 27. Diz assim, e logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Há outros e tantos versículos no Evangelho de momentos em que as pessoas, ao se aproximar de Jesus, adoraram. E a palavra grega lá é adorar mesmo, proskineo, dobrar joelho e adorar. Mateus 14, 33 é dito que lá houve uma adoração a Jesus. Mateus 28, 9 e 17 é dito da mesma forma. E João aqui, um dos discípulos de Jesus, Tomé, ao perceber, ao compreender, ao levar a compreensão de que Jesus tinha vencido a morte e de fato ressuscitado dentre os mortos, houve uma êxtase de adoração, uma explosão de adoração, e ele usa essa expressão, Senhor meu e Deus meu. Eu até falei aqui como é que os testemunhos, os unitarianos, os testemunhos de Jeová, interpretam esse versículo. É até cômico, né? Na tentativa de burlar o texto, eles fazem assim, Senhor meu, eles olham para Jesus e dizem assim, Senhor meu, Deus meu. Foi assim que Tomé fez. É assim, Senhor meu, olha para Jesus, Deus meu. Né? Dizendo que Tomé não estava chamando Jesus de Deus. Que no momento Tomé olhou para Jesus e chamou ele de Kyrios, Senhor. Mas quando foi falar Deus, ele olhou para cima. Irmãos, é uma piada a interpretação dessa. A própria construção do grego não permite que isso. O sujeito aí é só um, é Senhor meu e Deus meu. É Jesus, é a compreensão, certamente espiritual, a revelação do Espírito no coração desse discípulo. E aí, Jesus de forma nenhuma diz, levanta, levanta, levanta. Para com isso. Não me chame. Jesus não corrigiu Tomé. Porque uma certa vez, chegaram-se para Pedro,
né? Em Atos capítulo 10, acho que foi Cornélio, que se dobrou e diante de Pedro, né? Aí os queridos católicos, né, que se adoram diante de Pedro, porque ele é o primeiro papa, pois alguém foi se encurvar diante de Pedro, e Pedro disse, levanta que eu sou homem. Pedro não aceitou de forma nenhuma, porque sabia que não era Deus, e corrigiu essa arrogância. Um anjo lá em Apocalipse, do mesmo jeito, João lá em êxtase, recebendo visões, se dobrou diante do anjo, né? E queria, obviamente, prestar algum tributo, alguma adoração, e olha, eu sou conservo teu, levanta, porque não se adora anjo. Adoração é a Deus. Qualquer outro ato de adoração é idolatria. Ninguém merece, ninguém é digno de ser adorado, a não ser Deus. E aqui está Tomé adorando. E Jesus recebeu e aceitou a adoração, porque tinha consciência de que era Deus. Então está respondida a pergunta, irmãos. Eu quero que você doutrinariamente aprenda. Jesus sabia que era Deus, ou foi a igreja que inventou e impôs essa teologia? Foi a igreja que criou o mito de Jesus Deus? Não, forma nenhuma. As escrituras mostram bem claro que a igreja reconheceu aquilo que é óbvio. O próprio Senhor Jesus, de fato, entendia que era Deus. Tinha autoconsciência. Ele perdoou pecados. Ele tinha um relacionamento único com o Pai. E ele se igualou com o Pai, além de aceitar a adoração. Os bons puritanos, amados, eles pregavam seus sermões e dizia parte doutrinária e agora as aplicações. Os puritanos eram tão minuciosos na aplicação que eles chegavam a um ponto de dizer assim, agora eu vou aplicar para as crianças. Criança, ele começava, agora eu vou fazer para os homens. Agora a aplicação da palavra, eu não vou fazer isso hoje não, mas eu não posso apenas trazer teologia. Eu tenho que também fazer as implicações. O que é que isso tem a ver com a sua vida? Então, vou colocar 4 para fazer minha conclusão. Primeiro, quais são as consequências disso? A primeira é essa. Deus e a humanidade foram relegados. Queridos, não... olha para mim, há um vácuo. Há uma lacuna entre homem e Deus. Esse vácuo, esse buraco, não é, olha para mim, não é apenas moral. Quando nós caímos, o negócio alastrou-se. Quando o homem caiu da glória e tornou-se um pecador, esse vácuo aumentou. Mas havia um vácuo, até mesmo, eu diria, antes de Adão cair. Havia um vácuo no sentido de que esse buraco, essa lacuna, era a diferença em essência de um ser infinito para um ser finito. Então havia uma distância. De um lado está Deus, eterno, Senhor, onipotente, onisciente. Do lado está um homem criado, finito. Então havia um leque, a teologia chama um leque ontológico, essencial. Jesus é aquele que une Deus e o homem. Jesus é aquele que compartilha tanto a divindade do lado de cá, como a humanidade. Essa distância foi quebrada. Não há mais buraco. Não há mais vazio. Deus se fez carne. Em Cristo, homem e Deus se encontram. Em Cristo, nós somos identificados com Deus. Assim como uma distância terrível entre uma bactéria e um cão. Entre um cão e um homem. Há uma distância enorme entre o homem e Deus. Mas essa encarnação possibilitou suprir essa barreira. Porque Deus se fez homem. Segunda afirmação. Deus pode ser conhecido. Deus pode ser conhecido definitivamente e pessoalmente em Cristo. Joseph McDowell, no livro Evidências que Exigem o Veredito, dizia assim:
se você sabe que o formigueiro vai ser destruído, e você tem uma mensagem para esse formigueiro, como é a melhor maneira de você salvar esse formigueiro? Se fazendo uma formiga. A melhor maneira pelo qual Deus, ou a mais grandiosa, ou ápice da forma, não há mais como Deus ser conhecido além de Jesus. O Hebreus vai dizer assim: havendo Deus outrora falado pelos pais aos profetas, hoje nos falou pelo Filho. Nós não podemos conhecer Deus fora de Jesus. Todo o conhecimento de Deus chegou ao seu clímax, seu ápice na revelação do seu Filho. Deus pode ser conhecido. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito é que se revelou a nós através de Cristo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Enquanto os profetas vinham trazendo a mensagem de Deus, Jesus era o próprio Deus em mensagem. Se você quer saber o amor de Deus, veja Jesus. Se você quer saber a santidade de Deus, olhe para Jesus. Se você quer ver a ira de Deus, olhe para Jesus. A misericórdia de Deus, olhe para Jesus. Se você quer aprender de Deus, você tem que olhar e meditar na pessoa de Jesus. Ele é a revelação final, definitiva de Jesus, de Deus. Terceira, a redenção é possível e foi realizada em Cristo. Sabemos, amados, e a gente entende que a manjedoura, a encarnação, não é o fim em si mesmo. Por que Deus fez carne? Para que Ele se fez carne? Para que Ele pudesse morrer pelos nossos pecados. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Então Ele é aquele que media. Não há nenhuma outra possibilidade de ter um relacionamento com o Pai, com Deus, fora de Jesus. Ele é o que é o mediador. Ele tornou possível a nossa redenção, porque Ele se tornou homem. Quem morreu não foi um mero homem. Não foi. Quem estava na cruz lá não era um homem qualquer. E se fosse um homem qualquer, eu poderia, meu irmão, sinceramente, num ápice assim de extravagância de amor, morrer por qualquer um de vocês aqui. Mas a minha morte era em vão. E qualquer um que morresse por você não tinha nenhum valor. Mas quem morreu naquela cruz não foi um homem qualquer. Foi o Deus infinito. O sangue ali, próprio Atos vai dizer, Deus comprou com o seu próprio sangue. É sangue de Deus. É Deus derramando a sua vida ali. É Deus em forma humana. É um mistério, a gente vai falar sobre isso. Mas é Deus. Quarta e última, amados. A adoração e a obediência a Cristo são apropriados e necessários. Essa igreja aqui, você entra, não tem um santo. Não tem uma imagem. Como um bom protestante que somos, colocamos o púlpito no centro. A palavra é o centro. O irmão Joí fica louco quando esse púlpito sai daqui, né, irmão Joí? Cadê esse irmão? Cadê o Joí? O Joí quase dá um troço. Toda vez que esse púlpito sai, não, o centro é a palavra. Nós não temos imagens. Nós adoramos a Deus através do Filho. É Jesus Cristo que nós adoramos. Obedecer a Cristo e adorá-lo é apropriado. Adorar um homem que se fez, o Deus que se fez carne. Nós devemos e podemos adorar. É nos convidado, todo joelho se dobrará. Ele não é apenas o mais elevado das todas as criaturas. Ele não é um anjo. Ele é o Deus que se fez carne. Portanto, Ele merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. O centro do culto aqui é Cristo. Eu ouso a dizer, não é nem o Espírito. Eu não estou dizendo que o Espírito não é adorado. Nosso culto não é pentecostal. É cristológico. Amém, irmãos? Não, essa igreja aqui é não é pentecostal. Não é o Espírito que é o centro do culto. Porque a natureza do Espírito é exaltar o Filho. A prova de que o Espírito está nessa igreja é quando Cristo é pregado. Quando Cristo é adorado.
A prova que o Espírito está na igreja aqui não é grito, não é língua, não é nada disso. É quando a igreja adora o Filho. O culto é espiritual, quando o Filho recebe toda a adoração. Quando a igreja prostra-se e reconhece Jesus, Senhor da glória. Quando o culto, a adoração é voltada ao Filho. O pastor Rafael uma vez disse, se Jesus Cristo não é Deus, o Pai é o maior idólatra do universo, porque o Pai o exaltou entre todos os nomes. O Pai exaltou. Então não há nome que se iguale a Ele. Nos céus, abaixo da terra, em cima da terra. Ele é digno de toda a nossa adoração.